Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o profeta Isaías. Voltando ao nosso estudo, portanto, no livro de Isaías, tendo visto a descrição, o prenúncio ou anúncio do juízo de Deus sobre as nações, quando o Senhor tiraria da terra os pecadores, a palavra que encontramos em Isaías capítulo 6, Deus iria desfolhar a terra, Deus ia assolar de todo a terra. Assim, falando depois do juízo de tantas nações que existiam naquela época, o Senhor fala agora do efeito que este juízo seu causará para aqueles que são o seu povo em verdade. Portanto, continuando no capítulo 25, neste tema, o juízo de Deus, agora no efeito que ele certamente vai produzir quando acontecer, as palavras dos versos primeiros, capítulo 25, dizem: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Observemos essas palavras até aqui, que haverá alguém que vai notar e vendo o que o Senhor estará fazendo, ainda não o fez, só está anunciando, mas haverá alguém, se anuncia isto também, que vai estar acompanhando e vendo que Deus vai derribar toda a soberba, toda a grandeza entre os homens, conforme a palavra que Jesus também já disse: tudo aquilo que entre os homens é elevado, para Deus é abominação. Então tudo aquilo que os homens poderiam estar se gloriando será abatido, enquanto que o pobre e o necessitado serão assistidos, serão socorridos, serão livres nesta operação de Deus. O verso 9 também vai dizer: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então observem que aquilo que é chamado povo de Deus não o é pela linguagem do homem, só é povo de Deus aquele a quem Deus assim verdadeiramente reconhece. Quem é este povo que vai reconhecer isto e vai poder cantar assim a obra tremenda de Deus na face da terra? Aqueles que verdadeiramente são deles, são dele, de Deus, e que estarão livres de toda essa assolação. Capítulo 26 ainda continua nesse mesmo tom do povo de Deus que sobrará na terra após a devastação, dizendo: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Haverá um povo que estará contemplando tudo isso e vendo que o seu Deus está operando
o seu juízo sobre a face da terra. E é nesse Deus que operou isso, que esses que sobraram, que permaneceram, que não foram destruídos, estão agora clamando. Muitos que não parecem ser de Deus, mas estão como que ansiosos pela obra de Deus sobre a face da terra. Assim é que o verso 7 até o verso 9 também diz, e podemos ler: o caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Aí está. Qual o efeito então de todo aquele juízo de Deus? Os pecadores desaparecem e os que permanecem estão debaixo da misericórdia de Deus, ou são mesmo o verdadeiro povo de Deus, que agora se sente aliviado e pode se alegrar que o Deus em qual esperavam agiu e deu-lhes continuidade de vida, lhes deu a salvação de toda aquela tormenta que passou. Nada disso ainda aconteceu, é só o anúncio. Deus falando que vai ter como efeito o seu juízo na face da terra. Verso 13 ainda continua: ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Há alguém, conforme diz do outro lugar, que não espera nos homens, de forma alguma, espera somente em Deus. E quando Deus age, aí eles o reconhecem e veem que Deus operou aquilo que tinha que fazer sobre a face da terra. Continuando ainda nesse mesmo particular, no capítulo 26, verso 19, como que numa resposta de Deus para com estes homens que nele esperam, há uma palavra de Deus nesse sentido. Observemos o verso 19 em diante: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Paremos um pouco. O que quer dizer isso? A promessa certa, firme, de que haverá uma ressurreição. A terra dará de si os mortos. É uma promessa clara da parte de Deus. Assim continua, verso 20: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Mais um pouco, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Promessa certa da ressurreição. Pelo que entendamos o verso 20, que ele avança, ele tem uma amplitude maior. Aqui estamos considerando que alguém que vai restar, que vai ficar como remanescente dessa destruição, vai cantar os louvores a Deus pelo feito, pelo livramento, pela quebra da força do opressor. Mas se algum justo vier a morrer, quer seja em todas essas batalhas, essas guerras, pestes e fome, ou mesmo morrer no natural desta vida, porque todos são em um tempo recolhidos, a promessa de Deus é essa: ressurreição. Pelo que o verso 20 tem uma interpretação mais correta,
Leiamos o verso 20 outra vez. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. A ira de Deus certamente vai passar, mas aquele que é povo de Deus, aquele que é de Deus, confia em Deus, espera em Deus. Materialmente alguém diria, iria para um quarto, para um abrigo, para um esconderijo, esperar que passasse a ira de Deus. Não tem nada que reclamar, não tem nada que se desesperar, só espere passar a ira de Deus. Muito bem, pode ser isso, mas há uma profundidade. Aquele que é do Senhor pode mesmo ir até a sepultura. Sim, este quarto no qual ele pode se abrigar e se esconder, estará livre de qualquer assolação, de qualquer mal, é a própria sepultura, onde até a morte para o justo é descanso, porque ele estará recolhido na paz e confiança e esperança em Deus, não vai ver o mal passando sobre ele, nem sobre a sua geração, e quando acordar na ressurreição, ele vai ter o encontro glorioso com Jesus já triunfante nas nuvens a buscar os seus. Portanto, esse verso 20 é mais profundo, não é esconder no quarto, não é fechar a porta, esconder do que está acontecendo fora, é viver a vida na confiança de Deus, porque ainda que morra, viverá. É a palavra que Jesus disse, todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Portanto, esse contexto que temos em mais versos, 19, 20, 21, é a promessa, para o justo, ainda que morra, lhe irá bem. É a máxima que vemos em Isaías, dizer o justo que bem lhe irá. Ele comerá a recompensa das suas boas obras. Por outro lado, dizei ao ímpio que mal lhe irá. Ele também vai receber a recompensa das suas más obras. Continuemos mais um pouco, agora passando o capítulo 27. Estamos falando, entendamos bem, depois de Isaías discorrer largamente sobre o juízo de Deus assolando as nações para arrancar delas os pecadores, o Senhor faz menção do efeito que isso vai trazer, aquele que nele confia vai se alegrar, haverá uma recompensa final na ressurreição. Capítulo 27, em especial verso 2 e verso 3, diz assim: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia a guardarei. E o verso 13: e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Com toda esta assolação de Deus, vai cumprir isso. Os que são de Deus vão de novo serem congregados, e observem, em oposição ao capítulo 5, quando o Senhor contou uma parábola da vinha, e a vinha era o povo de Israel, vinha que o Senhor plantou com todo cuidado, cercou com todo cuidado, fez tudo excelente, toda atenção e proteção para aquela vinha, mas na hora de colher os frutos, não tinha coisa boa. Assim que o Senhor disse: vou arrancar fora esta vinha e entregar para pasto dos animais. Entretanto, observe que se o Senhor arrancou os pecadores da terra, até mesmo das 10 tribos de Israel, e depois de Judá e Benjamim, no final o Senhor vai ter outra vez uma mudinha de Israel, o seu povo vai plantar como uma vinha
sobre a qual estará o seu cuidado, de dia e de noite. É o povo sendo congregado e Deus plantando-os de novo. Voltemos um pouco atrás, marcando aqui neste ponto que estamos, em Isaías capítulo 6, quando destacamos aquela expressão que Isaías diz que muitos gostam: eis-me aqui, envia-me a mim. Entretanto, a missão que receberia Isaías não era nada boa. É a palavra que está ali no final do verso 6, quando o Senhor diz que o Senhor estaria atuando sobre a face da terra. Leia o verso 12 primeiro. E o Senhor afaste dela, da terra, os homens, e do meio da terra, ou no meio da terra, seja grande o desamparo, mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. É a promessa lá em Isaías, capítulo 6, confirmado aqui no capítulo 27. Deus vai voltar, e dos poucos que sobrar ou sobrarem, o Senhor vai estar fazendo a sua obra, a sua restauração, continuando o seu projeto na face da terra. Lembre-se, de uma forma análoga, vamos ver daqui a pouco no próprio livro de Isaías, que Jesus disse que irão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Mas, entretanto, o Senhor voltará a sua mão para os pequenos. Nunca se perde aquele que espera e confia no Senhor. Ainda que tudo seja contrário. Ainda que Jesus venha morrer e descer ao sepulcro. Não tem importância. Ele voltará e estará dando proteção e tendo um cuidado especial com aquele que permanece em confiar nele. Em Deus, irmãos, não cessa a esperança. Dizem por aí que a esperança é a última que morre, mas em Deus a esperança nunca morre. Ela se cumpre em um tempo segundo a vontade de Deus. Ainda é importante, em todo esse juízo de Deus das nações, volta ao capítulo 19, verso 18, coisa interessante, bonita, tremenda da parte de Deus, quando o Senhor fala mais alguma coisa do seu projeto, da sua obra, que ele já disse antes, nós estudamos, que é um ato, estranho ato, uma obra, estranha obra. Capítulo 19, verso 18 em diante, diz assim: naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos exércitos. E uma se chamará Cidade da Destruição. Continua: naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor Deus. Naquele dia, Israel será o terceiro, com os egípcios
e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Será que entendemos essa expressão aqui lida? O que Isaías está anunciando? Se Israel é o seu povo, por acaso o Egito também não é o seu povo? Se Israel e Egito são o seu povo, a Síria também não será o seu povo? Afinal, Deus é o Deus de toda a terra. Na operação que o Senhor está fazendo, do Israel que existe, Deus tira os pecadores, porque permanecerão, naquele tempo e na eternidade, os de Israel que são dele. Conforme Paulo disse, nem todos os de Israel são israelitas. Ou outra palavra de Paulo, Deus conhece os que são seus. Como também no Egito, nação daquela época, povo que não era dele, mas ali existia alguém que era dele. A Síria que não era dele, mas existia alguém ali na Síria que era dele, verdadeiramente o seu povo. Observe, do chamado povo de Deus, muitos não eram, mas alguns eram. Dos que não eram chamados de Deus, Egito, alguns eram de Deus. A Síria, o terror da época, não era de Deus, mas lá dentro, alguns eram de Deus. Vamos entender isso. Quem é de Deus? Não é pela nacionalidade, nem Egito como figura do mundo, nem a Síria, a assolação daquela época, e nem Israel, chamado descendência de Abraão. É todo aquele que no meio de tudo isso permaneceria como um povo que espera, aguarda verdadeiramente no seu Deus, no verdadeiro Deus. Vamos entender isso. Por isso que vamos ver a passagem de Efésios capítulo 3, quando Paulo diz no verso 4 e mais algum verso à frente, dizendo assim, leio capítulo 3 de Efésios, o verso 4. No meio da exposição da carta aos irmãos de Éfeso, Paulo diz, verso 4, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, mistério, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Estava anunciado já. O mistério que Paulo fala, Isaías já proclamou. Só que não entendia. Mas aquele que aguardava em Deus, continuou aguardando em Deus e tendo resposta desta confiança, porque todo aquele que confia no Senhor não será e nunca foi confundido. Voltando à palavra de Isaías, capítulo 29, agora capítulo 29, o que está sucedendo nesta época de Isaías, com Isaías falando tudo certinho que ia acontecer, e isso na sequência daquele século, daquela geração, e depois ainda nas gerações seguintes, projetando isso para a ressurreição no último dia, depois da manifestação do Evangelho de Cristo Jesus. O que estava acontecendo na ocasião de Isaías é que o povo estava como que adormecido. Capítulo 29, verso 9, lemos assim o Senhor falando: tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte,
porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes, porque toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. Verso 13: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Paremos um pouco. Porque é que Deus faz com que eles vejam e na verdade não entendem, ou ouvem e não venham a perceber? Porque estão ouvindo de mau grado. É a palavra de Mateus capítulo 13. Ouvem de mau grado. Aí o Senhor diz, o Senhor diz: eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos sábios perecerá e o entendimento dos prudentes se esconderá. Deus continua. Aquela palavra que nós lemos muito em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é coisa só de Apocalipse. Aqui em Isaías é uma expressão dessa. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está dizendo por Isaías, porque o Senhor falou claramente naquela época. Mas, por não darem atenção, esse é o perigo, irmãos, de muitos na igreja, descansarem no dia a dia de ir para a igreja, de cantar hinos, de ouvir uma pregação, ouvir outra, e não estar atento verdadeiramente àquilo que o Senhor está falando. Por não ouvirmos o que Deus verdadeiramente está falando, não darmos atenção, as coisas vão acontecendo, é um perigo de sermos até apanhados, como aqueles que se dizem povo de Deus, um povo para quem Deus fala e diante do qual Deus opera maravilhas, mas estão como cegos e surdos. E Deus diz aqui mesmo em Isaías: quem é cego, senão o meu povo? Quem é surdo, senão aquele a quem eu chamei? É um perigo. Muitos chamados, poucos escolhidos. Cuidado. A palavra que Jesus falou sempre neste contexto, podemos lembrar, é: vigiai. Outra vez vos digo, vigiai. Continuando ainda, estamos em Isaías capítulo 29, verso 18, a mensagem continua, quando diz: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. Paremos. Deus fazendo a sua obra na face da terra, observe, vai redundar, chegar à situação de que os cegos em trevas, em escuridão, entretanto, verão a palavra do Senhor. Observe esse particular que Jesus disse lá em João capítulo 9. Ele veio para dar visão aos cegos. Os fariseus se irritaram porque perceberam o sentido da palavra e disseram: então nós somos cegos? E Jesus retrucou: porque vocês dizem que vêm, permanecem cegos. Aquele que reconhece necessitado do Senhor alcança a sua ajuda, o seu socorro, a sua proteção, a salvação. Mas aquele que acha que está bem, que não precisa do Senhor, aí está o perigo. Continuemos um pouco mais. Estamos no capítulo 29, verso 19, o Senhor ainda fará.
haverá este efeito, o resultado de toda a sua obra. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Verso 23. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, e santificarão o Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Em tudo que Deus faz, toda palavra que Deus envia, ela prospera naquilo para que foi enviada. A obra do Senhor prospera naquilo em que o braço do Senhor se empenhou a realizar. Haverá salvação na face da terra. Mas para quem? Observa a expressão repetida: os pobres, os aflitos, os oprimidos, os necessitados. Aqueles que clamam ao Senhor, que vem em seu socorro. E todo aquele que diz, como a palavra da parábola do rico, que vive esplêndida e regaladamente. Não é essa a situação. Observe que o mundo que vivemos hoje, esse sistema de governo capitalista que nós agora presenciamos, promete a todos conforto, segurança, seguro de saúde, seguro de vida e tanta coisa para o homem se apoiar no mundo, como se estivesse tudo bem, enquanto que a palavra na verdade diz: eis que venho como o ladrão. Cada um tem que ter as suas vestes limpas para o dia da manifestação de Deus. Perigo o achar-se aprovado. Repito a palavra que sempre digo. Paulo disse, fazendo exame de si mesmo, não achou nada que o condenasse, mas prosseguia no cuidado com Deus, porque sabia que não é ele que julga a si mesmo, mas é Deus quem julga a cada um de nós. Paulo entendia, é Deus quem vai me julgar, então, se acho-me bem, entretanto tenho que continuar. E a palavra de Apocalipse, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. A palavra continua, depois do capítulo 29, no capítulo 30, com exortações, o Senhor outra vez alertando o povo de Israel, ou toda a humanidade, para um particular. Quando ele diz no verso 1 do capítulo 30 e versos seguintes: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Repito o início do verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Vou para o segundo verso. Que descem ao Egito, sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Atendem. Os muitos problemas que sobrevêm a cada um de nós, porque não há homem que passe por uma provação, o nosso socorro deverá ser sempre o Senhor. A nossa esperança, confiança é o Senhor. Se nós começarmos a estar somente procurando o Egito, sem buscar do Senhor, é um perigo. Aí vem a palavra: não ameis o mundo, ou não confieis no mundo, nem naquilo que o mundo possa oferecer de socorro. Porque o que tem no mundo? Só engano, só ilusão e soberba da vida. Mas no Senhor há firme segurança. Ele é a rocha eterna. Aí continua a palavra dizer no capítulo 30, no verso 7. Porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto, no estarem quietos estará a sua força. Vamos ver o verso 15.
Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Para onde correr dos males deste mundo? Problema de enfermidade, misericórdia, para todo lado. Problemas familiares, para todo lado. Problema financeiro, para todo lado. Injustiças, para todo lado. Violência também. O que fazer? Contratar guarda-costa? Fazer uma casa fortificada? Fazer seguro de saúde dos melhores? Um check-up continuado de tempo em tempo? Que mais? Não adianta nada disso. Se o Senhor não for nosso socorro, em vão é nossa corrida. É a palavra dos Salmos também que nós temos, Salmos 127, 128. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Ainda continuando o verso 16, Deus diz: mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. Ou seja, se não quer o socorro do Senhor, se não entende que o Senhor pode ser socorro, abrigo, Salmo 91, esconderijo, proteção. Então, onde vocês buscarem socorro, para onde quiserem fugir, não adianta, o inimigo será mais veloz. A segurança está em Deus, alto refúgio, escudo e broquel. Salmo 18 é a expressão que encontramos da parte de Davi. Ainda continua a palavra dizendo, verso 18, por isso, capítulo 30, verso 18, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos que nele esperam. Observe que apesar da infidelidade e desconfiança nossa, Deus ainda vai procurar usar de misericórdia. Expressão de Pedro, longanimidade de Deus para conosco. Se não fosse isso, há muito teríamos transformado aí Sodoma e Gomorra. Continua a palavra no verso 19, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti, à voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. Deus vai usar de misericórdia, mas não quer dizer que Ele não vai fazer a gente passar por uma aflição. Certamente, Jesus disse, no mundo tereis aflição. Observam, entender bem essa expressão, que muitos acham que, por ser de Deus, por estar sendo fiel ao Senhor, por estar esperando no Senhor, que não lhe sobrevirá problema. Sobrevirá sim, mas a palavra do verso 20 é, bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. Haverá conselho, haverá orientação sadia da parte de Deus para aquele que nele espera. Continuando um pouco mais ainda, verso 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele sem vos desviares, nem para a direita, nem para a esquerda. E terás, verso 22,
por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a cobertura das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Qual vai ser o efeito de todo castigo e pão, que o Senhor diz aqui, de angústia e água de aperto? Que aquele que verdadeiramente é do Senhor vai lançar fora tudo aquilo que é ilusão. O Egito, ele não vai confiar no Egito. As imagens de escultura ele vai lançar fora. É só o Senhor que será a sua confiança e a sua esperança. Muito bem. Essas são as palavras que nós encontramos no capítulo 30. Continuando ainda no capítulo 31, repete o Senhor a advertência. No verso 1 e 2 lemos, até o 3. Ai dos que descem ao Egito, a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também, o Senhor Deus, Ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Aí vem outra exortação no sentido positivo. Verso 6. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fabricaram as vossas mãos para pecardes. É o povo, a humanidade sendo corrigida e instruída pela aflição, pela angústia, pela destruição, pela assolação, pelo pão de angústia. Como o Senhor disse, a reconhecer que há um Deus que não é a obra de suas mãos, e que nada daquilo que no mundo se possa estribar pode ser socorro no tempo da angústia e verdadeiramente o auxílio para aquele que é necessitado. Ainda no capítulo 33, como que concluindo esta parte do juízo de Deus e todas estas situações de pessoas errando e o Senhor usando de misericórdia e ainda com oportunidade de serem salvos, há uma pergunta no capítulo 33 e verso 13, no assunto que segue. Ouvi, vós os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombrarão, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Aí está a pergunta. Quem morará com um Deus tão tremendo, tão perfeito, tão justo, tão puro? Quem morará com o fogo consumidor? Alguém que baseia na hipocrisia, na mentira, se esconde atrás de uma máscara? Não. Pecadores de Sião mesmo? Não. Aí vem a resposta, mostrando quem é que vai habitar com Deus nos céus. Verso 15. O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Esse verso. Com esse verso aqui,
ninguém lê mais jornal, nem vê noticiário, porque a maioria do povo e a mídia faz questão de anunciar coisas terríveis. Mas Deus está dizendo que esses que têm prazer nisso não habitarão em meio às labaredas eternas. Continua a palavra, verso 16: Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Observe a expressão, a terra que está longe. Fazendo a pergunta, quem habitará em meio às labaredas eternas, o Senhor respondeu. E diz então que aquele que tem esta atitude de justiça, de confiança em Deus, de pureza de coração, mansidão, esses verão a terra que está longe. Esses verão o rei na sua formosura. Continua a palavra no verso 20, ainda quando diz: Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, a habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Aí está, irmãos, toda a palavra desta obra de Deus em juízo na terra, tirando os pecadores, despertando aos que têm confiança nele daqui a pouco, para que venham a ter mais confiança, certeza de que no Senhor há firme salvação. Tudo vai passar, nada segura Deus no seu juízo. Lembremos de Joel, a passagem de Deus em juízo sobre a face da terra será como o gafanhoto passando, depois que já passou a lagarta, e o pulgão que vai passar depois que passou a locusta, e será como um fogo devorador, e será como um exército numeroso, grande número, que vai passando, devastando tudo. Quem poderá sobrar após a passagem de um juízo tão tremendo? A palavra está aí, capítulo 33, aquele que lança longe de si o ganho de opressão, e que não quer saber de violência nem de sangue. Que Deus, portanto, nos abençoe. Estaremos continuando na sequência deste estudo, na próxima oportunidade, voltando, na verdade, ao capítulo 7 de Isaías, quando ali, no juízo contra Israel, as 10 tribos, o Senhor prometeu de que certamente faria aquele juízo, e como certeza da sua mão forte atuando, a virgem conceberia e daria à luz um menino. Voltamos ao capítulo 7 e vamos seguir em Isaías, capítulo por capítulo, soltando às vezes alguns capítulos cuja mensagem não é mais esta, mas estaremos nesse tema, as promessas sobre a vinda do Messias e o seu reino de justiça. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto,
sem acento.